E eu comecei falando aqui que em Nova Iguaçu, uma bala perdida matou um comerciante depois de uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Quem conta pra gente é o Caio Alex. A vítima estava no local certo, trabalhando como sempre fazia há 12 anos, mas na hora errada. O comerciante José Inácio Pereira acabou sendo atingido por uma bala perdida no rosto, quando trabalhava neste trailer na rua João Ache, no bairro Jardim Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, houve uma troca de tiros entre policiais militares do Batalhão de Mesquita e traficantes da comunidade do Buraco do Boi, que dominam aquela área. Traficantes do Buraco do Boi passaram avisando para poder fechar os comércios. Nesse momento, eles foram avisar o senhor Dedo para poder fechar o trailer. Nesse mesmo exato momento que eles mandaram ele fechar o trailer e que ele já estava terminando de fechar, os policiais apareceram na esquina, dando tiro para cima dos traficantes. E um dos tiros dos policiais acabou acertando o rosto do senhor Dedo. José Inácio tinha acabado de atender uma cliente e iria fechar o trailer quando foi ferido gravemente. Minha madrinha chamou ele: vambora, compadre, vambora. Ele falou: não, vou fechar aqui rapidinho, já tô indo. Foi o que aconteceu isso, cara. José Inácio tinha 60 anos e era um homem muito tranquilo. Aqui no bairro, ele era conhecido carinhosamente como Seu Deda. Na hora da tragédia, os vizinhos chamaram a ambulância rapidamente, mas já era tarde demais. As marcas da violência ficaram aqui, ó. Pelo menos nesse ponto, um tiro que atingiu o trailer. Ainda não acreditamos que ele se foi. A polícia militar informou que após o confronto, os criminosos da comunidade do Buraco do Boi colocaram fogo em um ônibus na Avenida Henrique Duque Estrada Meia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O enterro dele está marcado para esta segunda-feira, no cemitério de Nova Iguaçu, às 2 da tarde. Perto do Natal, mais uma família desolada. Então a gente vai ao vivo com Caio Alex, que está na Delegacia de Homicídios da Baixada e tem mais informações. Caio, você já explicou na matéria como é que foi, mas agora a investigação é no sentido de procurar esses homens que não só tiveram a participação nessa troca de tiros com a polícia, como também depois incendiaram um ônibus, não é isso? Boa tarde. É verdade, Eliane Borges, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A Delegacia de Homicídios aqui da Baixada Fluminense instalou um inquérito justamente para tentar apurar o que aconteceu. Claro que o corpo do Seu Dedo já passou por todos os exames no Instituto Médico Legal e o principal objetivo é colher algumas provas, até mesmo, por exemplo, uma bala que pudesse estar no corpo dele, justamente para poder se fazer um confronto balístico mais tarde. Aqui na delegacia, o SBT Rio até questionou para saber se as armas dos policiais teriam sido apreendidas. Só que essa informação até agora não foi confirmada. O corpo do seu José Inácio vai chegar a 1 hora da tarde no cemitério de Nova Iguaçu para poder ter rapidamente ali um velório e às 2 horas da tarde acontecer o enterro dele no cemitério municipal de Nova Iguaçu. Seu Dedo era um homem muito querido. Pai de 2 filhos, avô de 2 crianças, uma delas, um menininho mais velho, perguntou para a nossa equipe, né, o que tinha acontecido com o avô dele e que hoje o avô dele não chegou ali para levar pão e o Guaravita, que eles sempre gostam. Nossa. Claro que toda a comunidade ali do bairro onde ele mora, todo mundo estava muito revoltado com o que aconteceu. Afirmavam que o Seu Dedo era um homem muito família, um comerciante muito carinhoso e eles não conseguem esquecer o que aconteceu. Pessoas que não quiseram gravar entrevista, Liane, afirmaram que os tiros teriam partido dos policiais militares do 20º Batalhão de Mesquita. Liane Borges. É claro que é preciso uma investigação mais aprofundada para determinar a origem dos disparos, mas fato é que os bandidos estavam ali sim e houve então esse confronto com os PMs. Agora eu quero ir com o delegado Rafael Bárcia para esclarecer um pouco melhor como é que é a investigação nesse caso, hein, doutor Rafael? Se não tem, por exemplo, arma de policial apreendida, não dá para fazer o confronto balístico? Como é que fica? Porque é necessário que a gente tenha transparência nessa investigação e em tantas outras aqui de crimes no Rio de Janeiro. Boa tarde. Olá, Liane, olá, amigos do SBT. Não precisa fazer apreensão das armas, né? Pode ter uma CI e essas armas, e os policiais vão entregar essas armas para a perícia para serem periciadas sem necessidade de serem apreendidas, né? Quer dizer,
Os policiais eles se comprometem a levar essas armas até a perícia, né? Cada policial que pega a sua arma, ele anota no batalhão o número da arma, então não tem como ter nenhum tipo de problema nesse procedimento. Então eles levam a arma até a perícia e é feita a perícia normalmente sem necessidade da apreensão da arma, né? Então certamente vai ser feito o confronto balístico, né? Certamente vai ser feita essa perícia, né, para apurar aí a origem do disparo. O que é bem complexo, porque nós estamos falando de um confronto que muitas vezes acontece quando a polícia vai atrás de criminosos que assaltam, que tacam fogo em ônibus, como aconteceu aí logo depois desse episódio, né? É provavelmente também numa tentativa até da polícia não conseguir capturá-los, não é isso, doutor Bárcia? Claro, exatamente, Liane. A gente não pode perder de vista que na verdade eram criminosos que estavam ordenando ali, eles se arvoram ali de donos daquele território, né, e que estavam ordenando, subjugando os comerciantes daquela área, ordenando que eles fechassem as suas portas, sob pena de serem mortos, né? A gente tem que lembrar isso. Se o comerciante ali demorasse a fechar o estabelecimento, ou então se recusasse a fechar o estabelecimento, ele seria morto por esse traficante. E os policiais foram lá em socorro desses comerciantes, em socorro dessa população que estava sendo subjugada. E após isso, né, os traficantes ainda colocaram fogo num veículo ali para poder muitas vezes chamar a atenção ali da polícia enquanto foge, para poder desviar a atenção ali da polícia, que a polícia vai ter que prestar socorro ali àquele incêndio, e aí enquanto eles conseguem fugir. Então, enquanto nós tivermos, né, territórios dominados por traficantes, população sendo subjugada ali, infelizmente episódios como esse podem acontecer. Bom, só nos resta lamentar, meus sentimentos a toda a família e esperar uma investigação com rigor.